Para você que não me conhece, eu sou o pastor Hudson Silva e hoje nós vamos falar sobre contribuições nas igrejas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu sou o pastor Hudson Silva e hoje nós vamos falar sobre contribuições nas igrejas, mais especificamente sobre o dízimo. Dízimo, um ato de fé. Muito bem, hoje dizem que não é mais permitido as igrejas recolherem dízimos e apenas as ofertas. Com base no texto em que eles tomam para que façam essa afirmação, é porque eles dizem que hoje os pastores não são da tribo de Levi e por não serem da tribo de Levi não têm autorização para tomarem os dízimos dos filhos de Israel. De fato, se pela lei vivêssemos, e não sendo da tribo de Levi, jamais poderíamos tomar o dízimo. Porém, quando eu trato do dízimo como um ato de fé, esta postura vai além da questão da lei. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 14 e o verso 18 em diante. Se você o pode, por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14 e o verso 18. Nós vamos encontrar um momento em que Abraão vai dar o dízimo a Melquisedeque. Ouçamos o texto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, querido irmão, que mesmo antes da oficialização da lei, o dízimo já era praticado. Abraão entendeu este princípio. O mesmo escrito bíblico em Romanos, o apóstolo Paulo, ele descreve relacionado à questão de fé, ou um ato de fé. Ele diz o seguinte, que Abraão creu, e Gênesis também fala isso. Abraão creu nas promessas de Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Veja só, Paulo aos Romanos ele declara dizendo que a circuncisão veio depois do ato de fé de Abraão. A circuncisão não veio antes. Abraão não foi circuncidado para depois ter fé. Abraão teve fé e por causa do resultado da sua fé, ele foi selado com a circuncisão. Ou seja, a circuncisão veio para marcar o momento da atitude de fé de Abraão. Assim sendo e tomando este princípio de fé, Abraão creu sem necessariamente ter a lei mosaica para crer naquilo que Deus estava dizendo. O que é mais interessante em relação a isso é que Melquisedeque, ele é uma figura do próprio Cristo. Aquele que é sem genealogia, não se fala sobre o seu pai, não se fala sobre a sua mãe. É uma pessoa sem começo e sem fim, sem idade. A sua origem não se sabe ao certo. A verdade é que nós sabemos que Cristo é esta maior figura. Então veja, tendo como base essa questão, quem dizima hoje pela fé, não está dizimando pela lei. Sim, não está dizimando pela lei, pois a lei foi cumprida em Cristo. E agora nós estamos vivendo um momento de fé baseado naquilo que Cristo falou,
Do mesmo jeito que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, nós também cremos que pela fé nossas obras se justificam hoje. Por isso não deixamos de trazer nossos dízimos e ofertas. Cremos que através deste princípio ainda há uma manifestação poderosa da parte de Deus. Aliás, aonde existe sacerdócio, aonde existe ministração, é necessário que se faça contribuições. Vejamos algo muito interessante, é que aquilo que o livro de Hebreus fala em relação ao que Jesus fez por nós. Hebreus diz que Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Olha só, Jesus é da ordem de Melquisedeque. Se nós estivéssemos fazendo isso pelo processo da lei mosaica, o processo araônico ou o sacerdócio araônico, era necessário ano após ano, sacerdote após sacerdote, que se fossem levantados para fazer súplicas pelos homens e oferecer sacrifício por eles. Porém, a Bíblia diz que Jesus fez um único sacrifício, um só, e para sempre, perfeito. Então, quando eu trago o meu dízimo a Deus, eu coloco à disposição de seu reino. Pois, afinal de contas, se Jesus de fato, não se por dúvida, mas na condição que ele se apresentou como sacerdote e como sumo sacerdote, e não está morto, está vivo, então Jesus sim hoje recebe o dízimo e as ofertas daqueles que um dia se entregaram e estão debaixo do poder de seu sacerdócio. Vejamos o que diz o livro de Hebreus. Por favor, abra a sua Bíblia, abra ela, por gentileza. No livro de Hebreus, capítulo 4 e o versículo 14, por favor, abra aí. Veja só, olha só o que o livro de Hebreus diz. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acheguemo-nos ao trono de sua graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja como é que Hebreus apresenta Jesus. Temos um sumo sacerdote, Filho de Deus. Agora, em Hebreus ainda, o capítulo 5, passe aí algumas páginas, por favor. Capítulo 5, o verso 4, ele diz: E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Veja que ele está falando em relação ao sacerdócio. Lá atrás, ninguém tomava essa honra de ser chamado sacerdote ou ser colocado na posição de sacerdócio sem que por Deus fosse chamado. Porém, ele diz aqui ainda no verso 5, preste atenção, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que nesta condição, Jesus nem mesmo teria o direito de ser chamado sumo sacerdote, porque Jesus também não era da tribo de Levi, mas é da tribo de Judá.
Então, olha só, Jesus é colocado numa ordem sacerdotal superior à ordem sacerdotal de Arão. Ele é colocado numa ordem superior. E nesta ordem superior, ele ainda vive para sempre, como Melquisedeque, sem começo de dias e sem término de dias, sem começo e sem fim. Que maravilha é essa? Que coisa maravilhosa! Aí alguém chega para você e diz, não, você não precisa mais levar. Deixa eu lhe dizer algo, você não é obrigado a levar. Você não é obrigado a entregar ou a devolver o seu dízimo. Não, você não é. Você faz se quiser. Porém, quando eu estou levando o meu dízimo, eu estou crendo pela fé. Qual era o mandamento e a ordenança que existia, por exemplo, na época de Abraão para que ele desse o dízimo? Qual era a ordem? Não havia. Mas ele reconheceu um sacerdote e pela fé ele entrega o seu dízimo. Pela fé. Pela fé. Jesus não é sacerdote da ordem araônica. Não, por isso que eu entrego o meu dízimo também, mas ele é da ordem de Melquisedeque. E por que faço por fé? Porque creio. E olha só o que Hebreus capítulo 11 ele fala em relação à questão da fé. Como é que Deus quer que nós vivamos hoje? Pelas obras ou pela fé? Pela fé sois salvos? Pela graça, mediante a fé? Você foi salvo pelas obras? Pela obra de Jesus, mas não pela sua. Mas o que você fez para ser salvo? Nada. Você teve que crer. Você teve que acreditar. E por acreditar, você teve fé. E por ter fé, possuiu a salvação e possui até hoje. Então não há diferença em relação a isso. Pela fé eu entrego. Pela fé eu sou justificado, como Abraão foi. Então, pela fé eu entrego e gozo dos mesmos benefícios. Olha que interessante. Então, Deus quer que você viva pela obra ou pela fé? Se for pela obra, você vai viver pela lei mosaica. E pela lei mosaica, o sacerdócio foi encerrado. Mas pela fé, o sacerdócio de Jesus continua de pé. E pela fé ele continua a receber de seus filhos e suas filhas os recursos que trazem para a sua obra a manutenção e a expansão do seu reino na terra. Ninguém faz a obra de Deus na terra sem recursos. É necessário recursos? Sim, com certeza. O capítulo 11 de Hebreus ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo Jesus, mas pela fé você crê que Ele está vivo e pela fé você entrega. Aí o versículo 6 ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Você não agrada a Deus. É necessário fé. É necessário fé. Quando você olha, por exemplo, ainda em Hebreus, o capítulo 10 e o verso 38, ele diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A pergunta que eu te faço é, você quer viver pelas obras ou pela fé?
Pela fé você faz as obras, mas as obras não faz a fé. A fé tem que vir antes. A fé tem que vir antes para que você seja justificado. Então eu deixo hoje aqui esta palavra para você em relação aos dízimos, às contribuições. Quando alguém disser para você, você não precisa levar dízimos, porque nós não estamos mais na lei mosaica. Os pastores não são levitas da ordem araônica. Eu não sou, por exemplo. Talvez algum outro pastor que esteja ouvindo esta mensagem, talvez não seja, lá um ou outro, mas o sacerdócio araônico encerrou-se com a morte de Jesus. E o que acontece? Com a mudança de lei, a mudança de sacerdócio, diz o livro de Hebreus. Com a mudança de lei, a mudança de sacerdócio. E a lei foi mudada. Nós vivemos agora pela lei da graça e da fé no Filho de Deus. O sacerdócio mudou. Quem recebe hoje as suas contribuições? O sumo sacerdote Jesus. Você entrega essas contribuições no lugar onde você se alimenta da palavra, para que ali a promulgação da palavra continue e outros lugares sejam alcançados, novas obras sejam feitas. É por causa disso. Então, quando eu recuso entregar as minhas contribuições ao Senhor, seja por dízimos ou oferta, isso é uma manifestação de falta de fé. Espero poder ter te ajudado nesse dia e que nesta hora, pela fé, você creia que o que está fazendo hoje é certo e vai continuar sendo certo até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deixe enganar por alguém que não crê e não tem fé. Não faça isso, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus em Cristo te abençoe e tenha um ótimo dia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.